Os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. A lição é de esperança mesmo. Que todos nós possamos sempre estar com a esperança nos nossos corações. Mas, acima de tudo, como Emmanuel fala para nós temos que estar preparados, dispostos a levantar, a nos erguermos e a seguir em frente. Esse é o propósito do Cristo. Essa é a lição que Paulo tão sublimemente assimilou e passou para frente, para todos nós. Que Jesus possa nos iluminar e que nós possamos entender que todos nós temos momentos de quedas, mas que o Pai e Jesus amado nos dá a possibilidade de reerguermos e seguir à frente. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer ao Pai por esse momento maravilhoso que estamos aqui e pedir a proteção do nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, que ilumine a todos nós presentes nessa casa maravilhosa e aos nossos irmãos que estão online. Que a paz esteja nos corações de todos e que nessa manhã, onde o nosso querido irmão Carlos Luiz vai nos trazer os ensinos de como viver em família, que é o primeiro núcleo do nosso ciclo terrestre, onde nós temos todas as possibilidades de nos reencontrar e de amarmos uns aos outros. Então, nesse momento, agradecemos ao Pai, pedimos ao amigo espiritual do nosso irmão Carlos Luiz que o ilumine pelas palavras e pelos ensinamentos que ele aqui vai nos trazer hoje e que nós não só compreender, mas edificar pela vida fora. Que a paz seja com todos e eu passo a palavra ao nosso querido irmão Carlos Luiz. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe e nos fortaleça a todos. Hoje nós vamos falar de um tema que diz respeito a todos nós, viver em família. E nós sabemos o quanto é difícil viver em família, como nós vivemos num planeta de expiações e provas, como nós temos ainda muitas expiações a serem sanadas, como nós temos ainda muitas dificuldades no nosso relacionamento com as pessoas, Deus vai dando um jeitinho, de juntar esse grupamento de espíritos que estão espalhados pelo mundo e nos reunir, nos colocar como o Emmanuel nos fala, no cadinho sagrado, onde nós vamos ter a oportunidade, então, de refazermos os laços. Se nós os rompemos em encarnações passadas, se nós vamos reestruturar aqueles que nós, de alguma maneira, conspurgimos, e nós vamos ainda trabalhar para que nós possamos desenvolver muitas habilidades para o nosso crescimento. Eu gostaria de começar, primeiro, fazendo uma pequena homenagem a um casal, uma família,
que está na capa da revista Seleções de novembro de 2021. O casal que ajudou a salvar o mundo. Interessante, eles se casaram e voltaram, depois da cerimônia, voltaram para o laboratório a fim de dar continuidade às pesquisas que eles estavam fazendo. Esse casal é o Dr. Ugur Sahin, de 56 anos, e a doutora Özlem Türeci, de 54 anos. Eles são imigrantes russos, imigrantes turcos, e vivem na Alemanha. Eles fundaram uma empresa que muitos de nós acabamos ouvindo falar, né? A famosa BioNTech. Essa BioNTech se uniu à Pfizer para desenvolver a primeira vacina contra a Covid. Lembrar que a Covid já matou no mundo 6.260.000 pessoas no final do mês de abril. Só no Brasil, 665.000 pessoas perderam a vida. Então nós sabemos, meus irmãos, que Deus reúne também as pessoas para desenvolverem trabalhos aqui. É por isso que nós vamos encontrar famílias todas envolvidas em processo, em questões religiosas. Muitas vezes nós vamos encontrar famílias trabalhando em indústrias. Quantas e quantas empresas familiares acabaram se tornando grandes empresas no mundo inteiro? Então, unindo esses espíritos, muitas vezes que estão espalhados, esparsos, junta tudo num grupo familiar a fim de desenvolver as suas tarefas. Mas é necessário primeiro, meus irmãos, que a gente pegue lá no Livro dos Espíritos a pergunta 775, que eu acho uma das perguntas assim mais... Deixa eu pegar aqui, ela está na página, saiu do lugar, não tem problema. É uma das perguntas com a resposta mais curta e, no entanto, de grande observação para nós. Kardec questiona: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, uma volta ao tempo em que as pessoas eram mais movidas pelos seus interesses próprios, interesses pessoais, sem levar em conta a necessidade de vivermos em família. Então, o relaxamento dos laços de família só traz prejuízo para a humanidade. Porque a família é o primeiro lar que nós vamos ter, é o primeiro laço de relacionamento que nós vamos ter. É necessário, conforme os Espíritos nos informam, a presença dos nossos pais que vão contribuir para o nosso desenvolvimento. Então, há uma necessidade muito grande que aqueles que serão os nossos tutores, né? Aqueles espíritos tutelares encarnados, a fim de poder colaborar conosco. Algumas vezes nós encontramos pessoas que nos falam acerca dos animais e falam muitas vezes da comparação com os animais. Kardec também questionou isso, dizendo assim: olha, por que entre os animais os pais e filhos não se reconhecem mais, logo que este não tem mais necessidade de atenções? Ou seja, por que entre os animais, depois de um certo tempo, depois que acaba o período da amamentação, depois que acaba o período do treinamento, do desenvolvimento dos instintos que os animais têm, nós vamos encontrar muitas vezes o filho, né, cruzando com a mãe. Muitas vezes o pai cruzando com a filha. No caso dos cães, por exemplo, a gente vê muito isso, né? Aí os espíritos responderam: os animais vivem uma vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem como princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu a luz. Quando estes podem bastar a si mesmos,
Sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para ocupar-se com os recém-vindos. E a gente vê como um animal, né? Como uma mãe, ela muitas vezes até doa a sua própria vida em benefício dos seus filhotes, né? Eu nunca me esqueço uma jararaca que entrou no nosso quintal e estava atacando os pintinhos. E a galinha, desesperada, picando a cobra, partiu para cima da cobra assim com toda a valentia. E era uma cobra com mais de 1 metro de comprimento e mesmo assim ela defendendo os pintinhos. E ela arrastava os pintinhos para um lado e a cobra, muito mais ligeira do que os pintinhos, né, quase que alcançava ele de novo. Até que eu, na época, um menino corajoso, né, com 11 anos de idade, peguei um machado, parti para cima daquela serpente e primeiro parti ela no meio para depois acabar de executá-la, né? Hoje eu não faria mais isso. Hoje, né, a minha índole já é um pouquinho diferente. Mas para defender a galinha, defender aqueles pintinhos e principalmente ter depois a atenção da galinha, porque ela parece que ela reconheceu isso e ela andou atrás de mim por algumas horas, né? Onde eu ia, ela ia atrás, porque ela tinha sentido essa cooperação, né? Esse instinto de proteção que ela tinha para com relação aos pintainhos. Ela reconheceu também que eu estava ali para ampará-la, para ajudá-la. Então, meus irmãos, instinto de conservação, instinto de procriação, instinto de proteção, todos nós temos, da nossa fase ainda bastante animal, e a gente vai desenvolvendo. Então, Kardec questiona, fazendo essa comparação, né? Há pessoas que, vendo os animais abandonando suas crias, concluem que entre os homens os laços de família não são mais do que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural que devemos pensar nisso. E aí novamente os espíritos respondendo para Kardec. O homem tem destinação diversa dos animais. Pois sempre, por quê? Pois querer identificá-los com eles. Nele há uma coisa além da necessidade física, há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que assim os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Isso também está na pergunta 205 do Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, essa é a nossa grande luta de fazer esse reconhecimento. E nós nos encontramos num período muito conturbado da nossa sociedade, né? Nós estamos vivendo um momento das inversão de valores. Coisas que nós mais antigos, nós que temos cabelos brancos, algumas vezes nós temos uma certa dificuldade de aceitar nessa chamada sociedade moderna. Uma série de questões, uma série de situações, uma série de condições que a sociedade está nos impondo e que estão fora desse contexto dos valores morais que nós devemos pautar sempre. A nossa vida deve ser sempre voltada nessas questões, né? Então, muitas vezes, para nós preservarmos a harmonia na família, eu vejo muitas vezes pais que acabam aceitando determinados comportamentos que lá no fundo deles mesmos, eles não aceitam. Determinados comportamentos que seus filhos e netos estão fazendo, que eles não aceitam. Mas para manter essa tal harmonia, né? Para manter essa tal harmonia, eles acabam se deixando levar pelos costumes atuais, o costume da modernidade. Vamos lembrar, meus irmãos, que a família é um verdadeiro antídoto para combater esses desequilíbrios da nossa sociedade.
Então, quando nós vivemos em sociedade, nós temos um determinado comportamento. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas vivendo no núcleo familiar com outro tipo de comportamento. Lembrar Paulo dizendo, né? Das nossas relações com os nossos familiares, mas Jesus nos afirmando que devemos ter uma só maneira de nos comportarmos, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Esse falar também envolve a questão do nosso comportamento. Então, o nosso comportamento deve ser uno, tanto em família quanto em sociedade. E nós precisamos nos preservar muito dessas questões que estão muito próximas aos chamados aceitação dos costumes sociais. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 17, ele fala assim, ó, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então, de todos os institutos sociais que nós temos, então nós temos a questão do ambiente de trabalho, nós temos o nosso ambiente religioso, né? Aqui, por exemplo, nós formamos uma família nessa casa. Nós temos os trabalhos que nós fazemos numa sociedade de uma maneira geral. Ou seja, de todos eles, o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida, é a família. Então, como é que nós podemos construir e manter a paz no lar? Esse é um dos grandes dilemas que nós encontramos. Como é que nós devemos fazer para manter? Como é que nós vamos superar os atritos, as desavenças, que são normais, são comuns? Nós, muitas vezes, no núcleo familiar, meus irmãos, nós somos espíritos adversários de outras encarnações. Muitas vezes, conforme André Luiz nos apresenta em 2 ou 3 livros, né, de um casal que recebe como filho aquele espírito que numa encarnação passada foi o amante da mãe e que algumas vezes esse próprio, né, foi o assassino daquele que hoje é seu pai. Deu para entender? É um mecanismo bem interessante. Então, a doutrina espírita nos deixa bem claro essas questões. Nós estamos recebendo num lar, entremeados de algumas poucas pessoas com as quais nós nutrimos um nível de amizade profunda, mas também nós vamos encontrar aqueles que são nossos inimigos. Quem quiser mais detalhes, leia a história de Sigismundo, né? Que é um dos pontos mais importantes que nós temos para entendermos essas questões de família. O lar, então, meus irmãos, ele tem o suporte necessário para a superação das aflições cotidianas. O lar, muitas vezes, eu já vi isso, né? Tem uma casa de um amigo nosso, que na frente da casa dele, né? Ele colocou assim, aqui repousa um guerreiro. Não, aqui repousa o guerreiro. Aí, quando o filho dele já devia estar com mais ou menos 13, 14 anos, o garoto pegou uma caneta, né, e escreveu, aqui repousam os guerreiros. Porque ele tinha colocado no singular, que era ele, o guerreiro. Mas depois o filho já teve a compreensão de que todos ali eram guerreiros. E aquele lugar era o local de repouso dos guerreiros. Então o nosso lar, meus irmãos, deveria ser o lugar de mais paz, de mais tranquilidade. Mas muitas vezes nesse lar que nós vamos ter as maiores discórdias, os maiores problemas, as maiores dificuldades. Quantas e quantas vezes nós encontramos nas manchetes da televisão, dos jornais, os dramas da família, os grandes problemas que advêm do péssimo relacionamento que algumas vezes nós cultivamos e muitas vezes nós deixamos levar. Temos o componente espiritual influenciando,
Está lá na pergunta 459, todo mundo já conhece, né? Interfere os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginamos. Vocês calculem bem, meus irmãos, os espíritos que muitas vezes não conseguiram reencarnar naquele lar. Imagine o comportamento de determinados espíritos que têm uma aversão a alguém da família. Imagine um espírito que foi prejudicado em encarnação passada por aquela família. Porque muitas vezes a família que prejudicou reencarna todo mundo junto. Porque tem problemas, tem situações, tem comportamentos, tem privações, provações e expiações a serem cumpridas em conjunto. Portanto, é uma luta muito grande que eles vão ter que atravessar, vivenciar, para passar por essas questões. Portanto, nós vamos observando no decorrer do tempo, muitas vezes, o agravamento dessas péssimas relações. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos desenvolver atitudes nobres. Então, por exemplo, a questão da renúncia, aprender a perdoar, aprender a ministrar dedicação, a trabalharmos desenvolvendo o respeito pela criatura que está ao nosso redor. Muitas e muitas vezes isso tem uma dificuldade muito grande para muitas pessoas, porque elas, lamentavelmente, algumas vezes não aprenderam no lar. Nós, como pais, muitas vezes deixamos muito a desejar. Muitas vezes nós falhamos na educação dos nossos filhos. E, consequentemente, mais cedo ou mais tarde, nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Muitas vezes não é pelo nosso desejo, pela nossa vontade, mas é assim. É por isso que, de vez em quando, nós encontramos pessoas que dizem, né, casais, eu conheço alguns, que resolveram não ter filhos. E aí nós vamos ver, observar, né, o porquê. E aí eu encontrei várias respostas. O mundo está muito difícil para criar um filho. Mas, meus irmãos, o mundo sempre foi um lugar difícil para criar filhos. Sempre foi, desde o início. Lá desde Adão e Eva. Se nós pegarmos essa lenda de Adão e Eva, nós vamos ver o quê? O assassinato em família. Um irmão assassina o outro. Então não é coisa nova. Nós vamos encontrar a Eva acabando com o processo de ter desrespeitado as ordens de Deus, né? Conforme conta a lenda, e ainda encaminhou, ela fez com que o Adão caísse na mesma esparrela, problema de família. Então nós vamos observar que sempre existiu desde a mais remota antiguidade. Então essa desculpa de não ter filhos hoje, por causa da dificuldade e tal, isso é um absurdo, uma bobagem. Estamos deixando de ter a oportunidade de trazermos alguns desses espíritos, que muitas vezes são nossos correlatos, que estão no mundo espiritual, e que talvez vão demorar a ter uma oportunidade de reencarnação. Porque existe toda uma preparação no mundo espiritual. Antes do nosso nascimento, conforme está lá no livro dos Espíritos, a escolha das provações, muitos espíritos já fazem as escolhas das provações, com quem, onde, como e por que serão realizados determinados processos encarnatórios. Então a família é todo um planejamento grandioso no mundo espiritual, onde entram sociólogos, psicólogos, engenheiros genéticos, toda uma gama de profissionais do mundo espiritual para promover o processo encarnatório. Então família, meus irmãos, é um negócio sério demais, é complexo demais, e nós não podemos perder a oportunidade de colaborarmos como co-criadores do Cristo e de Deus na confecção das famílias, onde nós vamos reestruturar muitas vezes os karmas que nós desenvolvemos em encarnações passadas, não é verdade? Então, algumas coisas que são simples, essas atitudes nobres
que o Chico Xavier sempre falava para nós, né? Que nós precisamos renunciar, nós devemos nos resignar, nós devemos perdoar, nós devemos ser membros dedicados da sociedade, principalmente da família. Então é um trabalho muito grande que nós precisamos fazer. Por isso, essa questão de analisarmos o nosso comportamento no lar. Aí nós vamos ver lá Kardec questionando como é que nós podemos fazer para melhorar o nosso processo encarnatório. É simplesmente fazer uma análise do dia a dia, analisar como é que nós estamos agindo, como estamos tratando as pessoas que estão mais próximas. Eu vejo muitas vezes pessoas que são maravilhosas diante da sociedade, mas são péssimos membros familiares. Tem até uma piada que é contada, né? Tá lá a mãe e os filhos próximos do caixão, né? E aí chega uma determinada pessoa e emite uma quantidade enorme de elogio em relação ao falecido, né? Que está ali na mesa, né? E aí chega outro e fala a mesma coisa. Aí quando chega o terceiro, a mãe vira para um dos filhos fazendo: filho, vai lá, veja se dentro do caixão realmente está o seu pai. Por quê? Porque aqueles elogios todos não cabiam nenhum àquilo que a mãe e filhos conheciam daquele ser que era a representação do pai nessa encarnação. Então, meus irmãos, nós temos que estar muito atentos a isso. Todos nós que somos muitas vezes pais hoje, temos que lembrar que fomos filhos. E aí, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, nos fala do honrai vosso pai e vossa mãe. Honrar pai e mãe. E aí, ele continua: para que a sua vida seja longa na face da terra. Um exemplo que eu costumo dar, e eu trabalhei durante muitos anos no juizado menor, é um trabalho que nós desenvolvemos durante muito tempo, visitando os presidiários. Uma coisa que eu observei é o seguinte: grande parte daqueles que são assassinados, que se envolvem em crimes e que acabam morrendo muitas vezes na flor da mocidade, foram esses que não respeitaram, não honraram pai e mãe. Porque os nossos pais sempre querem o melhor para nós. Raramente nós vamos encontrar pais que vão empurrar seus filhos para a vida de crime. Raramente nós vamos encontrar. Graças a Deus isso é a minoria no mundo inteiro. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. Embora, conforme também está lá no Livro dos Espíritos, né? Porque no mundo, né? A miúde, né? O mal sobrepuja o bem. Aí os Espíritos explicam: é culpa dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos. Mas nos lembram que os maus são minoria. Os maus são minoria. Só que nós não conseguimos entender isso. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os maus fazem barulho. Os maus aparecem. Pode observar. Quando você pega um programa, um telejornal, dificilmente você vai ver algum ato de heroísmo. Dificilmente você vai ver um ato de honestidade estampado. Dificilmente você vai ver um ato de bondade estampado. Mas 99% da programação é falando sobre crime, sobre bandalheira, sobre pessoas que agem mal, e assim. O mal é muito mais evidente do que o bem. Agora, meus irmãos, uma coisa que eu sempre observei lá nos presídios. Algumas mães perguntando: o que eu fiz para merecer um filho assim? A gente sabe que muitas vezes é a índole dessa criatura, porque tem muitas pessoas que são criminosos há séculos.
Aqui em Volta Redonda, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu estava começando ainda na Mocidade Espírita, quando eu ouvi um palestrante afirmando, aliás, ele era o pai. O filho dele havia sido condenado na época a 14 anos de prisão. Ele, espírita, mãe espírita, frequentadores do centro. O jovem passou pela infância na casa espírita, pela evangelização, passou pela mocidade e aos 19 anos se tornou um grande ladrão de carros. E aí, quando o rapaz foi preso, os pais queriam saber, mas por que, meu Deus? Né? Se nós cuidamos dele e tal. Está lá no Livro dos Espíritos também a explicação para isso. Quando os pais dão todo o esforço para que os filhos saiam dessa vida de crime, eles tiram, é retirado deles qualquer tipo de responsabilidade. É porque faz parte da índole desse indivíduo. E para, talvez, atenuar o sofrimento dos pais, uma mensagem recebida por uma entidade, por um médium, né, de uma entidade espiritual, que dizia o seguinte: deem graças a Deus, porque nessa encarnação ele já melhorou muito, porque nessa encarnação ele só rouba, não mata mais. Então note bem, o trabalho que os pais fizeram já diminuiu uma grande parte de culpabilidade que o filho poderia ter. Porque quando você assassina alguém, num assalto, num roubo, a sua responsabilidade é extremamente superior quando você simplesmente rouba, furta um bem material. Observemos então, meus irmãos, que quando a gente tem essa preocupação de nós fazermos o melhor para os nossos filhos, fazer tudo aquilo que possamos fazer para que tenhamos uma vida melhor, para que eles tenham uma vida melhor, mas principalmente para que eles tenham um processo educacional que os evite que eles entrem por esse caminho do crime. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E Jesus perguntando, quando foram lhe dizer: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E aí Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que cumprem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós precisamos trabalhar muito, meus irmãos, para que nós possamos entender esse mecanismo das nossas relações conosco e com Deus. E assim a gente vai avançando. Porque os pais apenas fornecem o corpo, são responsáveis pela manutenção desse corpo por um determinado período. Então, na medida que nós vamos trabalhando com as nossas crianças, nós vamos também trabalhando para o desenvolvimento psíquico, moral, educacional, material, mas principalmente o desenvolvimento moral. Eu vejo muitas vezes pais que estão mais preocupados que o filho vá para aprender piano, vá a balé, faça ginástica, faça isso, faça aquilo e tal, mas a questão moral, a questão religiosa, onde está? De vez em quando eu ouço pais falando assim, não, pais espíritas, dizendo, não, vou deixar ele crescer. Quando ele crescer, ele resolve. Só que não vai acontecer isso. E como eu costumo falar, né? Uma das poucas vantagens da gente ficar velho é a gente ter história para contar. E eu posso afirmar para vocês, todos os pais, todos, sem exceção, todos os pais que deixaram que os seus filhos escolhessem a religião que queriam seguir, se deram mal. Se deram muito mal. Todos. Em algum momento da vida, em algum processo da vida, o componente religioso, o componente moral faltou. E aí ocorreram os problemas. Então, a nossa tarefa está nisso aí. Nós temos que lembrar também, meus irmãos, que nós somos duas famílias, né? Nesse momento aqui,
Nenhum de nós aqui é consanguíneo, mas nós somos parentes, porque fazemos parte da parentela espiritual. Somos espíritos imortais criados por Deus, e para o nosso crescimento Deus nos colocou numa determinada condição, numa determinada situação, junto com pessoas com as quais nós precisamos estar. É por isso que muitas vezes o indivíduo sai lá do Japão e vem viver em Volta Redonda, ou sai daqui e vai viver nos Estados Unidos. É porque lá é que se encontra o grupo espiritual com quem ele precisa estar. E algumas vezes o nascimento num determinado lugar é apenas um acidente de percurso, né? É uma situação dessa. Lembrar também, meus irmãos, que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Tudo que nós estamos passando com os nossos filhos é porque nós precisamos, porque nós merecemos, porque eles estão merecendo. Então nós temos que fazer isso aí. E lembrar também que muitas vezes essas provas muito rudes, difíceis, complicadas, muito dolorosas, aquelas que muitas vezes têm muito sofrimento, é simplesmente para acelerar o nosso processo de aperfeiçoamento. Porque como um burro que está puxando uma carroça, que de vez em quando ele precisa ser fustigado pelo chicote, não é? O boi que está puxando uma carroça precisa ser fustigado pelo varão. Assim também somos nós. E Deus então nos coloca determinadas provações, determinadas expiações, para que a gente possa vivenciar essas situações. Um dos grandes problemas que nós desenvolvemos aqui no planeta, meus irmãos, é a questão sexual. Não é? Então, lembrar que a união do sexo, conforme está no livro, no Evangelho, no capítulo 22, ele se trata de uma questão muito divina. Nós é que muitas vezes materializamos a questão da sexualidade. Fazemos com que ela se torne um objeto de desejo. E é uma situação que nós só estamos a perder, muitas vezes. Há necessidade de ter amor. Porque é assim que nós fazemos, é assim que nós vamos crescer espiritualmente. Então, a questão do sexo é uma questão exclusivamente moral. Então, a lei do amor, ela é exclusivamente moral. Nós vamos desenvolver isso. Muitas vezes é através da sexualidade que nós nos encontramos, e é através da sexualidade que nós vamos desenvolver o amor e a fraternidade. É por isso que muitas vezes nós vamos ver esses casais já casados há muito tempo, né? 40, 50, 60, 70 anos, né? Outro dia eu estava vendo um senhor que estava triste, porque ele esperava, aos 92 anos de idade, ele esperava completar 72 anos de casamento, mas a esposa resolveu partir antes dele, né? Então ele estava todo choroso por causa disso. É a vida, né? É a vida. Assim faz parte o nosso crescimento aqui. Então, através dos laços da carne, nós vamos desenvolvendo laços espirituais. Todas as vezes que nós nos envolvemos com uma pessoa, nós acabamos estreitando os nossos laços espirituais. E quando nós tiramos proveito disso, fazendo com que isso aí seja eternizado, muitas vezes as nossas culpas, elas vão sendo amenizadas e vão sendo também apagadas. André Luiz e Emmanuel, em 2 livros fabulosos, né, Sexo e Destino e Vida e Sexo, deixam bem claro para nós isso. Ocorre uma troca de energia, uma troca fluídica que se perpetua através das encarnações. É muito importante isso. A afeição mútua dos esposos para transmitir aos filhos e amá-los, cuidar deles e fazê-los progredir.
É através, muitas vezes, da sexualidade que nós vamos desenvolver essa afeição mútua. Esse desenvolvimento é muito importante. Vamos lembrar também, meus irmãos, que a lei civil ela é variável a cada canto do planeta, né? Cada lugar tem a sua. Mas é uma lei necessária. Enquanto nós não tivermos desenvolvido em nossos corações a verdadeira lei do amor, a lei civil ela vai ser necessária, porque é ela que vai regular as nossas relações, é ela que vai fazer com que os nossos interesses sociais, os nossos valores sociais, né? Os interesses da família sejam preservados. Então, por isso que nós vamos observando ao longo da nossa existência a mudança da lei, porque é uma necessidade de progresso. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: aprendam a exercer piedade para com a família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Vamos ler novamente? Olha que interessante. Aprendam a exercer piedade para com a família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável. Então, nas nossas condições sociais, na nossa família, se nós queremos nos transformar em grandes doadores para a humanidade, comecemos com um núcleo pequenininho, que é a família. De vez em quando a gente ouve pessoas assim: eu queria tanto ser um Chico Xavier, eu queria tanto ser um Divaldo, né? Há poucos dias atrás, uma senhora falou comigo assim: se eu tivesse seguido o que eu queria, e que meus pais não deixaram, porque eu queria seguir a vida religiosa, eu certamente me tornaria uma irmã Dulce. E aí eu perguntei: ainda está em tempo? Eu falei para ela: ainda está em tempo. Porque para ser uma irmã Dulce não tem necessidade de você envergar uma batina. Para alguns que falam que gostariam de ser igual ao Chico Xavier, não tem necessidade de você falar baianês ou ter todo o conhecimento que o Divaldo tem. Um pouco conhecimento que você tem já é suficiente para você subir numa tribuna e fazer as observações necessárias no entendimento da doutrina espírita. Não há necessidade de nós sermos grandes para fazermos coisas grandes. A grande maioria daqueles que fizeram coisas grandes eram homens pequenos. Eram homens muitas vezes desconhecidos da sociedade, mas fizeram coisas muito grandes, coisas grandiosas. E a gente vai entendendo, meus irmãos, por exemplo, essa questão do divórcio, né? De vez em quando eu ouço o espírita falando: mas o espírita não deve divorciar. Se for necessário, sim. Ninguém é obrigado a conviver com a pessoa com quem ele não está preparado ainda. E lembrar, meus irmãos, que Deus tem um plano B, tem um plano C, tem um plano D. Deus sempre tem uma outra oportunidade. Quantas e quantas vezes nós encontramos casais que se separam e no segundo casamento, maravilha. Algumas vezes no terceiro casamento era aquele que estava necessário. Claro que nós não vamos incentivar a separação absolutamente. Muitas vezes com quem nós casamos é que nós precisamos nessa encarnação acertar os ponteiros. Só lembrar, os divorciados vão se encontrar de novo. Talvez não teria sido melhor acertar uma vez nessa encarnação? Né? Não sabemos. Mas que há uma necessidade de nós aprendermos lá. Para a gente caminhar para o nosso encerramento, meus irmãos, vamos lembrar que a nossa luta em família, ela representa a redenção do homem na terra. Então, desde o momento que nós fazemos a escolha das provas, como nós podemos nos tornar benfeitores de outros? Porque quando nós recebemos um Espírito,
damos a ele o corpo, mas damos para ele a educação, damos para ele a formação, fazemos dele homens e mulheres perfeitos para viver em sociedade, para fazer a formação de um outro núcleo familiar. Muitas vezes nós vamos encontrar bons pregadores, né? E maus servidores. Muitas vezes nós vamos encontrar criaturas que lá fora elas são estrelas, mas que dentro de casa a estrela dela não brilha e ela não se esforça para que ela seja um ponto luminoso a ser seguido. É necessário então, meus irmãos, nos esforçarmos para a gente eliminar essas zonas nevrálgicas da nossa casa. É necessário trabalharmos muito, nos esforçarmos muito para vencer o homem velho que tem dentro de nós, que é um homem egoísta, um homem vaidoso. E quando a gente fala homem aqui no sentido da humanidade, né? Homens e mulheres vaidosos, homens e mulheres egoístas, homens e mulheres orgulhosos, homens e mulheres com mais interesse no seu dia a dia, nos seus bens materiais, do que naquilo que vai representar um grande crescimento espiritual para diante. Lembrar, não existe na face do planeta uma união que seja ao acaso. Não existe. Tudo tem um planejamento do mundo espiritual. É imperceptível para nós. Nós muitas vezes não conseguimos entender esse mecanismo da vontade, da bondade, do amor de Deus. Então é assim que nós vamos acertando os nossos ponteiros, né? Então essas provas salvadoras, algumas vezes provas regenerativas, são todas elas necessárias para o nosso crescimento. Aqui mesmo nessa casa nós tivemos 3 bons exemplos de provação regenerativa entre casais, em que a mulher se pautou de tal maneira, cuidando do marido, que muitas vezes era, como elas mesmas diziam, era uma peste, mas que cuidaram deles até o final das suas vidas. Para elas foi uma coisa boa, porque elas se libertaram de um compromisso que elas tinham, se alinharam com a vontade de Deus e venceram essas dificuldades. Então é na família, meus irmãos, que nós vamos encontrar essa oportunidade. E se nós temos essa oportunidade, vamos fazer isso. Nada nesse campo sagrado da família pode ser desprezado. Todos os nossos atos, atitudes, comportamentos, até mesmo os nossos pensamentos são levados em conta no mundo maior. É assim que nós vamos vivenciando essas experiências, vivenciando aquilo que vão fazer com que a gente cresça cada vez mais. Então, muitas vezes, antes de nós pensarmos na nossa projeção pessoal, pensar em fazer uma grande obra coletiva, vamos pensar e vamos aprender a cooperar com um pequeno grupo que é familiar. 3, 4, 5, 6 pessoas. Algumas vezes um pouquinho mais, porque algumas vezes nós estendemos. Quantas e quantas vezes quem tem cunhado, né? Aquele cunhado chato, né? Muitas vezes as pessoas falam das sogras, né? Eu, graças a Deus, eu fui um felizardo com as minhas sogras. Graças a Deus, foi maravilhoso. Tive um bom entrelaçamento com elas. Mas muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade nesse tipo de relação com as pessoas. Outro ponto, meus irmãos, que eu gostaria de chamar aqui a atenção nesses minutos que nos faltam, é que homem e mulher, conforme Emmanuel nos fala, têm tarefas específicas, mas eles são unidade quando se trata do plano de evolução universal. Um depende do outro. É na troca de energia, na troca de palavras, na troca de incentivo, no fortalecimento que nós vamos ter com o outro, que o nosso crescimento vai ser maior. Algumas vezes nós temos encontrado situações em que a falha de um
ocasionou a derrota e a derrocada e algumas vezes o comprometimento por muitos séculos do outro. Determinados crimes que são cometidos na nossa sociedade muitas vezes partem de pequenas atitudes que vão se somando ao longo dos dias, das semanas, dos meses, e chega um determinado momento que transborda. E aí ocorre um crime, ocorre uma desgraça, ocorre um suicídio, e isso vai derramar lágrimas por anos, séculos. Há muito cuidado que devemos tomar com relação a isso. Com relação aos nossos filhos, lembramos aqui João capítulo 8, versículo 38. Olha que interessante. Vós fazeis o que também vistes junto de vossos pais. Então, pai e mãe, tios, avós, não é? Nós somos muitas vezes exemplos para os nossos filhos. Vai ser baseado no nosso comportamento que eles irão agir. E nós seremos responsáveis pela implantação nessas mentes juvenis do comportamento nefasto que tenhamos causado nessas criaturas. Do comportamento negativo que nós vamos gerar nas suas vidas e fazer com que elas muitas vezes possam perder uma oportunidade maravilhosa. No mundo, nós estamos vivendo hoje a tal da educação plena, né? Voltada para os instintos. Isso, meus irmãos, a doutrina espírita nos orienta que devemos negar. O nosso comportamento deve ser voltado para as coisas celestes, para os comportamentos que nos levem aos, conforme Emmanuel nos fala, né? E o Chico Xavier de vez em quando brincava, né? Aos píncaros celestiais, ao mais alto ponto da vida espiritual, onde nós vamos ver brilhar as mentes e os corações de todas aquelas pessoas que nós colaboramos com o seu crescimento. A formação do caráter dos nossos filhos, netos, sobrinhos, etc., muitas vezes vai ser originado do comportamento que nós tenhamos com relação a isso. Então, os pais humanos são os primeiros mentores. E a missão da paternidade é uma grande missão. E quando a gente fala paternidade, também é no tocante à maternidade. Porque hoje, esses valores, né? Muitas vezes a gente cumprimenta, né? Meus irmãos, até incluídas as mulheres. Mas temos companheiras espíritas que se sentem deslocadas. E uma vez uma me cobrou, né? Por que você só fala meus irmãos? Eu não sou seu irmão, eu sou sua irmã, né? Então, a partir daquela data, eu comecei a dizer, por quê? Aprenderam lá no meio da política, né? Não é mesmo? Então, a gente algumas vezes tem que levar isso em consideração. Mas, encerrando, os laços de família nem sempre reúnem almas afins. E nós que nos encontramos num mundo de provações e expiações, não vai ser diferente. Nós sempre vamos encontrar aqueles que fazem parte do nosso crescimento espiritual. Devemos orar a Deus, pedir a Deus força, saúde, vivacidade, sabedoria mesmo, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros do passado. Que nós tenhamos coragem para enfrentar esse homem velho que habita dentro de nós, cortá-lo, né? Executá-lo de tal maneira que ele saia das nossas vidas, para que nós possamos voltar ao nosso crescimento. E principalmente, meus irmãos, nós que adotamos a doutrina espírita como a nossa religião. Ela é plena de conhecimentos para nós vivermos bem, no bem, com amor e em plena paz. Muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre.
Meus amigos, irmãos, agradecemos ao nosso querido irmão Carlão por essas orientações e esses alertas. Que Jesus abençoe e o ilumine para que sempre possa nos trazer essas lições do Evangelho e que nós possamos assimilá-las e edificá-las. Tem algum recado, gente? Não. Agradecemos a presença de todos, que Jesus abençoe a todos. Agradecemos aos nossos irmãos que se encontram online. Que o bom e amado Mestre Jesus os abençoe nessa manhã de hoje. E pedimos aos nossos irmãos, aqueles que precisarem sintam a necessidade do passe, que possam aguardar e que os nossos irmãos passistas estarão na Câmara do Passe. Nós vamos agora elevar os nossos pensamentos ao alto, ao Pai Celestial, e agradecê-lo com essa prece que o bom e amado Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas, assim como nos ensinaste a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, porque só vós tem o poder, o reino e a glória para sempre. E com essa prece que nós depositamos humildemente aos vossos pés, agradecemos por essa manhã de hoje, por essas lições, por esses conhecimentos que estamos aqui recebendo, e que o Pai Celestial abençoe a todos os lares aqui representados e que essas bênçãos de luzes possam ser espargidas por todos os pontos do plano terrestre, na Ucrânia, na Rússia e em toda a Europa, na parte africana da África, todos aqueles países em conflitos e na nossa querida amada terra Brasil. Que a paz seja com todos, que assim seja.